Então, que nem eu falei, tá aqui a listinha pra gente colocar. Essa sequência aqui, ela é do Doomwake. Doomwake é um cara bem legal pra você seguir no Twitter, tá? Recomendo bastante ele. Vou colocar vocês aqui do meu lado pra ficar mais fácil, tá? Se quiser comentar, estamos aí. O Doomwake é um cara bem legal. Eu recomendo bastante stream dele, acompanhar ele. Cara, eu não sei se ele joga ainda de... O Doomwake acho que nunca jogou de BG e AUG, tá ligado? Eu acho que ele joga de Rhinos. Rhinos que é o deck que ele curte. BG e AUG que eu lembro que... Quem eu lembro que joga muito é o Cláudio. E Doom Switch eu sei que joga de Forcore. Bom, anyway. Então essa sequência dele, eu gosto muito dessa sequência, porque tem nessas opções, né, tem o, né, não vamos desbanir, talvez, etc, mas tem esses dois que eu acho bem legal. Caso o Nixus seja banido, né, Nixus é uma carta que eu pego muito no pé, e caso as Delve Spells sejam banidas também, acho que dá para discutir alguns pontos bem legais. Que nem eu falei, aqui do lado vai ficar o MTG Wiki, tá? Então tem aqui listinhas de banidas e desbanidas, tá, em ordem cronológica, eu queria falar disso em ordem cronológica. E aí, a gente manda, lembrando você que estiver vendo no YouTube, pô, dá aquela força, coloca a notificação de sininho, começa a seguir a gente aí, tá? Que, né, dá aquele help sempre. Bom, vamos lá. Vamos falar então. Pironeiro nasceu com as Fatlands banidas, tá? Então esse seria o primeiro ban do formato. Aí você vai me perguntar, pô, Rudá, por quê essas FATs foram banidas? Bom, FATs geram uma série de problemas. Inclusive, essa discussão acontece até no Modern. Entre a galera que tem mais de 3 neurônios do que ficar pedindo ban, tipo de Hagavan. E existem esses jogadores no Modern. Tem a galera também que fala, pô, talvez FAT seja um problema. Porque muitas coisas são banidas por causa de Fatlands. Além de que Fatlands, elas são enablers para cartas que precisam de cemitério, caso de cartas com Delve. Elas permitem N interações de terrenos específicas. E principalmente pro IRL, no caso, a Fatland ela gera um slow play. Porque o cara vai lá, então assim, mesmo o cara que joga rápido, ele vai, Fat, estoura. E tipo, ele vai tentando usar atalho pra ficar mais rápido. Então, Fat, estoura. Cara, eu vou pegar uma choque, o R, e vou dar Zero Vision, tá bom? Você vai lá, pega, estoura. Zero Vision. E aí você começa a desenvolver. Aí passa. Aí seu oponente vai fazer mana, bicho. Ali, Fat. Eu vou pegar uma Boros, tá? Coloca, bicho, vai. Aí o cara fecha pra terreno básico. Jogado. Entendeu? Você vai criando, vai acumulando slow play, tá ligado? Então esse é um problema muito sério que as Fatlands criam. E além dos problemas que eu citei, né? Então, porra, mágicas com Delve, por exemplo, cartas como Uro, tal, etc, ficam muito melhores com Fatland. Tem vários terrenos, né? Que agora. Os terrenos têm melhorado muito em questão de utilidade, então você consegue tutorar algumas coisas muito importantes com Fatland. E, né, fala que Fatland consegue pegar uma Dread Arbor, tal, etc. Então, tudo isso faz Fatland ser um problema muito sério. E eu sinceramente não gostaria de ter esse problema neste formato. Eu acho que o formato não precisa disso. Fala que criou uma característica, né, do formato de não ter essas Fatlands. Cara, os malucos só colocaram arte, foi muita sacanagem, velho. Mas então eu não acho que as Fatlands nunca deviam ser desbanidas neste formato. Inclusive será um tópico já aqui do vídeo. Mas é isso aí, pra mim tem que ficar banidaço. Elas são o ban original. É uma das grandes definições do formato é não ter Fatland e elas têm que continuar fora desse formato, tá? Pra mim tem que estar banido para nunca mais voltar. Fat mais 3 iria quitar, com certeza. Conseguir assistir lá, assistir todos os vídeos do jogo clássico, pô, que bom. Que bom, então já a gente vai ter dois, tá? Dois novos dos jogos clássicos. A gente só vai aqui com a tier list. Bom, aí o que aconteceu? A Wizards começou a testar o formato. Lembrando que assim, ela avisou que ela teria ban toda segunda-feira. Então era meio que uma maneira indireta dela falar, que às vezes tem que falar, né, de forma explícita pra galera.
cara, não é bom você, tipo, sair montando um deck agora, necessariamente, porque a gente tá testando. Lembrando, Modern passou por isso também, tá? Ele começou no Magic Online e depois ele foi pro IRL mais estabelecido e tal. E aí, conforme começam os bans, e é aqui que vai entrar a minha colinha, então a gente tem, ó, primeira semana, a gente tem Felidar Guardian, Leyline e Juramento de Nissa banidos. Sobre Felidar. Felidar é um combo de Twin, de 2 peças. Por mais que ele peça 3 cores ao invés de 2 como Twin, ele seja velocidade de feitiço, é muito, muito bom. Ele conseguiu dominar esse formato muito fácil. Então, eu manteria banido. Ele ser 1/4, cara, ele é... O custo dele é alto, ele é 1/4, então ele dá dodge em basicamente boa parte das emoções do formato. Então, acaba sendo muito, muito bom. Leyline of Abundance, cara, é aquela coisa. Monogreen é muito bom hoje em dia com Nictus e Juramento. Juramento acabou sendo desbanido, né? Porque eles falaram, pô, Monogreen tá meio morto e tem como a gente trazer de volta uma carta só desse deck. E eu concordo com esse desbanimento. Na época, o grande problema era justamente a Leyline, porque com a Leyline você conseguia fazer, tipo, várias Leylines, os elfos. Era como se você tivesse 8 Nictus no deck, tá? Só que um pode vir em múltiplos. Então as Leylines eram muito, muito fortes. Eu já acho que o que o Monogreen faz hoje não devia acontecer. Com Leyline, pior ainda. Então o Juramento de Nissa, ele foi banido. Meio que assim, pô, esses negócios do Monogreen é mó pesado, tem que banir tudo isso aí. Quem que vai? Vai a Leyline, ô Juramento, você tá andando junto, você vai dançar junto. Então foi uma parada meio dessa. Foi o Bubble de Braid, foi o ban de Bridge. É aquele ban que você nem sabe por que estão banindo a carta. Por isso que o Juramento voltou. Mas essas 2 cartas, pra mim, elas nunca podem voltar por tudo que elas fazem no formato. Então, um é um ban absurdamente consistente, você consegue construir um deck inteiro em volta disso. A outra é Nictus 2.0, e eu já acho ruim a gente ter Nictus 1.0, imagina 2.0. Então tem que acabar essa galera! Você falou do Goblin Headcap? Boa. E aí, boa live, amor, como é que você tá? Bom, pois é, voltamos. Bom, seguindo, o outro é Vel. Bom, Vel é um counter verde de 1 mana, que é 1 mana, anule a mágica alvo e dá draw. Quer dizer, anule a mágica sem dar alvo e dá draw. Essa carta não tinha que existir. Então, easy ban nesse formato, tá ligado? Ela coloca qualquer coisa com verde anos-luz de qualquer coisa com azul. Então, ela nem tinha que existir no formato. Pretty easy ban. Aí a gente vai pra mais alguns aqui. Pô, aqui tem uns negócios, cara, que até hoje eu não sei porque que são válidos no formato. Por que ficaram válidos tanto tempo? Ficaram, tipo, acho que um mês válido. Então, Campo da Ruína. Campo da Ruína é relativamente pior num formato sem fetch, onde eu posso procurar 47 terrenos diferentes. Porém, ele é o tipo de carta ideal para o deck que a gente seria, tipo, 4-color Pile, né? 4-color Soup, que é, tipo, good stuff, que não consegue ter uma kill condition boa, e eu coloco isso. Então é muito fácil jogar, tipo, por mais que não tenha Fatland, ainda é relativamente fácil jogar com, tipo, 3 cores e isso, 4 cores e isso, e simplesmente ganhar suas partidas, tá ligado? É uma carta que ingessa deck building demais. Então tem que ficar acabadaço, tem que ficar banidaço Field of the Dead. Então, e assim, conforme o Magic vai passando, os terrenos estão ficando cada vez mais utility, esse tipo de carta vai ficando cada vez melhor. Então, pra mim, Field é uma carta que tá sempre fadado a um ban eterno, porque os terrenos só vêm melhorando, né? Eu sempre falo isso. O Tio Vini tem uma teoria muito boa, que em algum momento Titã Verde vai ser banido, porque uma hora os terrenos vão ficar tão bons que o Titã vai ficar cada vez mais forte. Ele já é muito bom, mas ele vai ficar, tipo, melhor ainda. E isso falando de Modern, né? Obviamente. E pra mim é a filosofia que se aplica toda hora a Field of the Dead. Quanto melhor os terrenos ficam, melhor fica Field of the Dead. Mas essa carta tem que ser banidaça. Once Upon a Time, Free Mana tem que acabar. Easy ban, nunca mais volte. Nunca deveria nem ter existido aqui no formato o nosso querido. Essa carta aqui é a carta que eu acho que dá pra dar uma discutida um pouquinho melhor. Smuggler Copter. Copter tá no começo do formato, ficou, né, por um tempo no começo do formato. A ascensão do Mono Black passou muito pelo Copter. Mono Black foi um deck bem importante no começo do Pioneer.
Depois ele acabou caindo porque todos os outros decks ganharam coisas e ele não. Ele lembra muito a ideia do Mono Blue Devotion na época de Teros. Ele era pau a pau com o Mono Black, aí o Mono Black ganhou Bioblight, aí ele ganhou mais coisa, e o Mono Blue, tipo, nada. Então não tem muito o que fazer nessa situação, não. E aí caiu bastante. Depois a gente teve outras épocas muito boas para agros, né? Então a gente teve Lurus, sendo uma época muito boa para agro. E a gente tá voltando a ter uma época assim interessante. Eu, sinceramente, testaria Copter, tá? Eu acho que das cartas que eu vou falar, essa é a posição mais polêmica que eu tenho. Que é falar que Copter podia ser testado hoje em dia, tá ligado? A gente tem um formato com cada vez mais remoções, não existe exatamente uma dificuldade de lidar com Cóptero. Eu entendo que a carta é muito boa para agros, porque ela dá consistência, né? Você começa a jogar cartas fora, mas eu não sinto que os agros estão tão fortes assim. Dá pra jogar com Cóptero e Collected Company no mesmo deck. Realmente dá pra jogar, só que se você estiver jogando com 24 terrenos e 36, né, no que seria seu slot normal, estiver usando 4 Cóptero, 4 Collected Company, você fica só com 28 criaturas, que é um número meio que no limite. Na hora de sidear vai ser um pouco difícil. Então acho que vale pelo menos testar, trazer o Cóptero de volta. Essa carta que teve momentos assim realmente brilhantes no formato. E depois tomou aquele banzinho esperto, aquele balzinho Toque Me Voe, que foi basicamente banida pelos mesmos motivos que ela foi banida no Standard. Já o Baguna aí, desce o martelo, grande Baguna. Grande Leozão, e aí, cara? Cheguei pra defender minha Iteration. E aí, Hirata, como é que você tá, meu querido? Saudades. A gente vai falar de Iteration, Matheusão, inclusive, porque pra mim, ou você entende como o Pioneer funciona, ou você acha... Ou você não entende porque houve um ban de Iteration, né? Você pode defender que às vezes não devia ser banido Iteration, devia ser banido outra coisa e tal. Mas pra mim, ou você tá entendendo o formato, ou você fala, nossa, por que baniram essa carta? Pô, então você nunca jogou esse formato. Mas vamos dar como se tivesse uma tier escrito Iteration Archetype. Isso aí. Bom, vamos seguindo aqui com os bans que tiveram no formato. Então, Oko e Nexus of Fate. Não é novidade para ninguém, eu acho o Oko o melhor Planeswalker já printado na história do Magic, porque ele consegue fazer uma coisa espetacular, que é desligar cartas. Então isso é maravilhoso, assim, tipo, é subir pra card advantage, só que não um card advantage, tipo, posso comprar uma remoção. É tipo, cara, eu desligo, eu só desligo uma carta. E isso é insano demais, tá ligado? 3 manas, desligo carta, não vou morrer pra isso na volta. Entra cedo, fica fazendo exército e tal. Pra mim é o melhor Planeswalker já feito. Eu criaria mais um de tipo, jamais desbanir esse cara. Banidaço, banidaço. Bom, Nexus of Fate. Nexus of Fate, pra mim, é o famoso inimigo do divertimento. Eu realmente não achava os decks do Nexus of Fate assim, tão fortes. Mas é muito insuportável jogar contra esse tipo de deck. A gente tem mais alguns bans que estão nessa categoria pra mim. E pra mim, ban por divertimento é muito pior que de ban por power level. Porque em tese o Magic pode subir de power level e aquela carta pode voltar. Então, em 2011 eu não pensaria em Jace Mind Sculptor desbanido no Modern. Hoje, se meu oponente fizer um Jace, eu falo, da hora, cara, então você morreu na volta, tá? Então, tipo, isso acontece. Agora, Nexus é insuportável. Insuportável de jogar contra, ele faz loop e tal, etc. Então daí o ban dele, né? A mesma coisa do Cauldron Familiar no T2 e tal. Second Sunrise no Modern, Tampo. Então é o tipo de coisa que eu nunca desbaniria. Inimigo do entretenimento total. Esse cara tem que acabar o Nexus. Então ele é muito, muito, muito chato. Oko desligando cartas do inimigo, transformando suas tranqueiras em criatura 3/3. Exatamente, exatamente. Então esses, pra mim, são fáceis. A gente entra aqui no ano de 2020, né? Ano de pandemia. Que vai passando aqui um bom tempo sem bans, né? Conforme a gente entra na pandemia, o Pioneer, ele... Porque assim, aqui eu tenho que entrar um pouco da história do formato. O Pioneer surge no final de 2019, começo de 2020, e aí começa a ter essas mudanças e tal. E a ideia é que ele vai começar a ser jogado em loja, né? Lembrando, a gente já tinha tido um teste do Frontier
Né? Pra quem sabe, o Frontier não foi um formato de jogadores, tá? O Wizards testou esse formato em algumas lojas, a principal foi a Hareruya, no Japão. E aí, depois desses testes, eles criaram o Pioneer. E o Pioneer começou a ir bem nas lojas. Só que a ideia era o quê? O formato ia começar sem nenhum evento grande, aí ele ia, né, ter o debut dele, que é o que acontece com todo formato novo, no Regional Players Tour. E aí nós teríamos o resultado desses eventos, aí nós teríamos Grand Prix e PTQs desse formato, e aí a coisa ia deslanchar. Só que daí teve a pandemia, e o formato ficou meio assim, esquecido. Ninguém tava jogando o formato, tirando no Magic Online. Tanto que a maioria da galera assim que joga muito, que é considerada especialista do formato, é a galera que jogou nesse período, assim, que era o formato tava nas catacumbas e só essa galera tava jogando. E tanto que são pessoas que às vezes jogam até com os mesmos decks desde então. A gente tem algumas coisas importantes nesse período. Primeiro, desbane e juramento de Nissa, né? Voltando o Monogreen Devotion. É extremamente importante isso, né? Você literalmente traz um deck de volta com o metagame com esse Unban. 2030 Oco desbanido. Eu não imaginaria o Oco sendo desbanido em 2022. Não, eu não imaginaria o Oco sendo desbanido em 2050. A carta é muito insana. Mas então, vamos pegar aqui mais dos... E aí, a gente tem um ban que, assim, em tese, esse ban, boa parte dele podia ter acontecido já em 2020, pós-Regional Players Tour. Provavelmente, se a gente tivesse tido PTQs, GPs, era para ter acontecido no começo do ano, né? Eu lembro que em fevereiro, por exemplo, ia ter um GP no Brasil, ia ser Modern, mas ia ter PTQ Pioneer e iam ter já GPs Pioneer ao redor do mundo. E esses bans iam acontecer, porque eram bans em decks que dominaram o Regional Players Tour. Então, a gente tem o ban de Inverter. Inverter é Splinter Twin, amigo. Não tem outra coisa. Se Felidar tá banido, Inverter... Se eu não banir o Inverter para sempre, o Felidar vem puxar meu pé. Então, Inverter tem que ser muito banido. Breach, que é o Lotus. O Lotus tem a mesma história do Storm no Modern, tá ligado? Ele toma ban desde os tempos mais primórdios. Quem assistiu muito MTV pegou essa referência. Então, assim, mesma ideia também. Tem que ficar com as coisas banidas nesse formato. O Canister era um grande entusiasta. Ele gostava muito. Inclusive o Inverter, história engraçada com o Inverter. O Inverter, eu conheci esse deck uma semana, mais ou menos, 10 dias antes de viajar pro Regional Players Tour. Eu joguei contra algumas pessoas nas ligas. E era um deck meme, porque ele ainda tava muito mal montado. Aí eu jogava contra e falava, tá, o deck é meme, eu consigo ganhar. Eu jogava muito de Chonky Head e de Bring to Nive. Eram os dois decks que eu mais jogava na época. E eu ganhava. E essas metas eu não devia ganhar, tá ligado? E Inverter tritura esse tipo de deck. Só que eu não pegava uma lista boa. Aí eu lembro que eu viajei, eu acho que na terça ou na quarta-feira. Aí, tipo, na terça-feira foi quando começaram a aparecer as listas realmente fortes de Inverter. E isso me ensinou uma lição muito grande. Quando eu vejo um deck, ele parece meme, só que eu vejo que tem alguma engine minimamente boa, eu testo. Porque se eu achar que o problema é que a lista é ruim ou o jogador era ruim, eu tento arrumar o deck pra levar ele a sério. O Inverter me ensinou isso. Porque se eu tivesse, acho que foi sábado ou domingo antes do Pro Tour, sentado e falado assim, cara, vamos ver se esse Inverter é bom mesmo, eu provavelmente teria chegado a uma lista não tão boa quanto a do Canister, por exemplo, mas uma lista minimamente boa pra eu... Que daí, tipo, era fácil pegar as coisas ainda eram baratas do deck. Teria pegado tudo e teria jogado de Inverter. Tanto que, quando eu volto do Regional Players Tour, a primeira coisa que eu faço é pegar as coisas do Inverter e do Lotus. No meu rabo. Mas tudo bem, acontece. Bem que, não, eu vendi as coisas antes de banir, agora que eu lembrei. Eu vendi o Inverter antes de banir, mas, né? De qualquer jeito, vocês entendem. Inverter não seria ok se a Oracle fosse banida? Seria. Eu não gosto de Inverter ter Dig Through Time. E já eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Mas, sim, com certeza a Oracle é um problema pra esse deck. Sei que a galera do Commander tem um ódio profundo dessa carta. Cats, né? Cats tá virando um combo também muito forte na época. E fora que Cats é bem suportável de jogar. Apesar de que eu acho que hoje em dia
Eu ficaria entre Proceed with Caution e Let Loose, tá ligado? Eu faria alguma coisa com isso daqui. Talvez eu testaria aqui Cats. Cats sofre bastante. Hoje em dia a gente tem Rabecão, que é um puta hate, tá ligado? Então eu acho que dá pra testar Cats sim. Apesar de que é um combo chato pra cacete de enfrentar. Mas tá aí. Inclusive, Cats eu cheguei a jogar. Eu cheguei a jogar de Cats combo. Chatão. E aí, beleza? Como é que você tá, meu querido? Bom, além do Cats, a gente tem... Então aqui, qual que era o grande ponto nessa época? O Pioneer tinha virado um formato de combos, tá ligado? Era só combo. Tanto que Mono Black era muito forte, Mono Black agro, porque ele é um baita predador de combo. Porque é um deck que é full descarte clock. Né? Tanto que daí a gente tem o Ban... Esse daqui... Esse aqui eu fiquei... Pera aí, vamos botar um See You Again aqui. Aguenta aí. Vamos botar um See You Again. Os vídeos do Casemiro aqui e tal. Vamos botar aqui. Botar a arte da balista. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell Tem até o Eliod aqui do lado. when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Ai, saudade, balista. Ai, volta, balistona. Balista então que fazia um combo com Eliod, né? Esse deck já existia na época do Regional Players Tour, mas ele também tava numa lista bem ruim. A galera começou a tunar, e aí a gota d'água foi colocar Teferinho ali no meio, aí o deck virou uma máquina de vencer, virou só aquele meme da galinha. Então, Balistinha da massa jogou muito, era a época dos combos do Pioneer. O Pioneer era um formato cheio de combo, tanto que foi tudo banido junto. Balistinha da massa, e a gente fala, pô, por que não baniu o Eliod? Porque balista, meu irmão, balista cheira combo. Ela é danadinha, tá? Ela anda com os errados. Então, balistinha aí foi um deck que, pô, eu gostava demais. Que saudade que eu tenho desse deck. Farmava horrores, tá ligado? Farmava horrores. É o deck que te engana, tá ligado? Magic parece fácil. Então, balistinha, boa demais, mas tem que ficar banido pra sempre. Não dá, não. Balistinha, Chu-estronco. Tá, então a era dos combos, né, meio que termina no formato. Claro que a gente ainda tem combo hoje em dia, mas não dava pra essa galera voltar para o formato. A gente entra aqui em 2021 e a gente tem mais alguns bans interessantes. Bom, primeiro, a gente tem o ban do Manalis, né, que era um combo... Eu não considerava um combo tão bom, mas a Wizards baniu muito com o argumento, né, de... que era frustrante jogar contra. De novo, frustrante jogar contra. Raramente volta. Tipo, eu consigo... Na época eu já não achava o deck tão bom assim. Eu ainda não acho o deck tão bom, mas com o argumento de ser frustrante de enfrentar, é realmente muito difícil esse tipo de coisa voltar em algum momento. Mas, de novo, eu não faria nada. Reclamation. Eu não vejo motivos para banir Reclamation depois de Nexus. Eu entendo que eles falavam, né, sobre a força, né? Reclamation é mana virtual. Então, nesse sentido, beleza, tem que banir mesmo, porque é mana virtual. Apesar dos decks de Reclamation não serem bons. Mas aí talvez eu esteja cometendo o erro de, por enquanto não tá dando trabalho, tá tudo certo. Mas é mana virtual. Tipo, ela sempre vai dobrar sua mana. Você basicamente faz Reclamation de graça e depois segue. Então, se eu defendo que sempre mana virtual tem que ser banido, Reclamation tem que ser banido também, né? Assim como outras cartas. Uro é simplesmente uma carta muito errada. Uro cria um arquétipo, né? Que é o Uro Pile, onde você enche de interações e coloca Uro. Então aquele jogo de 4-color soup também tal, etc. Esse tipo de jogo tá se tornando bem comum, por sinal, nos últimos anos. O mid-range ele tem ganhado muito esse tipo de carta. Então Urão, banidaço, sem nenhuma novidade. A gente tinha muito deck, era uma pilha de carta e Uro. Pra tentar, né, ele era uma kill condition, ele fazia card advantage, ele era um Treasury Cruise com perna.
tendo que ele comprava só uma carta. Só que se o cara tivesse de agro, os 3 de vida era mais uma carta. Isso com um corpo 6/6. Porra, aí é foda. Tá ligado? Eu lembro que a primeira vez que eu me assustei muito com o Uro no formato, eu tava jogando contra... Eu tava de Mono Red contra Dreadless, né? Que é um deck tier 3, mais ou menos, no formato. E aí eu falei, mano, essa match é muito fácil, tá de boa. Aí o cara fez, tipo... Mana, tombou 3, 2 mana, Sátiro, pegou um terreno, tombou 3, 3 mana Uro, 4 mana Uro. Meu Deus, como é que eu vou ganhar disso? Nunca ganhei, rimos muito. Só perdi. Saudade da minha ex-balista, assim. Não, o Urão tem muitos crimes, o Urão é uma carta muito errada. Bom, vamos dando uma seguidinha aqui de ban. O formato até que tem pouco ban, tá ligado? Tipo, a frequência. Eu considero a frequência de bans dele bem aceitável. Acho que desses daqui eu já vou lembrando. Bom, Teferinho, cara, é uma carta extremamente... Teferinho foi antes. Teferinho é uma carta extremamente complicada no sentido de que ele muda regras do jogo, tá ligado? Então, conforme Teferinho existe num formato, esse formato sempre pode... Tipo, ele vai ter mid-ranges muito fortes, não necessariamente controles muito fortes, mas ele é uma carta que ele precisa ser respondida. Esse foi sempre o problema de Teferinho, por isso que ele é banido em vários formatos. Ele obriga tal. Pra mim, Teferinho é o tipo de carta que se o Magic aumenta de power level, se o formato aumenta de power level, ele fica mais de boa. Tanto que eu acho ele tranquilo no Modern, que é um formato que tem power level mais alto. Então, assim, eu deixaria em tese aqui, apesar de, tipo, no momento ele merece aqui. Mas ele pode muito bem ser um processo with caution, porque basicamente, tipo, daqui a uns anos a gente pode ter um aumento de power level, e aí pra mim ele pode voltar. Eu acho muito aceitável essa carta voltar. É que o quão não bem... Essa frase fica meio estranha. Mas, tipo, o quão difícil pro formato... ficou melhor. O quão difícil pro formato é resolver ele é o quanto ele precisa ser banido. Se for muito difícil, ele tem que ser banido, senão ele pode ficar. Então, Teferinho entra nessa história. Gatona, linda, maravilhosa. Meial. Lurona. Lurona foi banida com a justificativa de que ela estaria engessando um pouco o metagame. Eu discordo. Eu entendo que ela é uma engine muito boa, mas eu falaria de desbanir Gatona em algum momento. Porque, apesar de que, assim, pra mim, ela é meio que o oposto do Teferinho, né? Quanto mais aumenta o power level, eu acho ela muito melhor. Então, o meu ponto é que ela não estava engessando a questão dos agros. Os agros continuavam igual. Pra mim, a Winota é muito mais engessadora de formato do que ela. Mas eu não teria banido ela. Eu acho que eu esperaria um pouco mais. Ainda tinha bons agros em volta dela, né? Por exemplo, o Insoul não aguentou o baque. O Heróico até aguentou bem. Mas o Insoul não aguentou o baque do ban da nossa querida Gatona. Tudo bem, eu concordo com o ponto que talvez ela seja muito melhor que os outros agros, mas eu acho que valeria mais o teste. Mas por enquanto, deixaria banido. Quando a Wizards bate o pé numa coisa, é um pouco difícil discutir com eles. Inclusive eu vou falar isso na hora do ban da Iteration, que é a última. Eu vou falar, o Inotinha do Amor, a carta que eu tô falando há 200 meses que vai ser banida. E ainda vem um cara falar, não, porque eu falava que ela ia ser banida e você não. Porra, meu irmão, me ajuda. Eu jogo com o deck muito? Jogo. Adoro jogar com esse deck? Sim. Considerava o melhor deck do formato? Sim. Achava que ia ser banido? Desde sempre. Tá? O Inota é uma mecânica de card advantage, tempo advantage, se a gente pensar que a gente tá colocando corpos que tem custo de mana. Absurdamente rápida, absurdamente consistente. Ela criava, né, aquela trava de remoção, né? Então o seu oponente ia ficar passando aberto com remoção, e aí ele perdia para outras cartas. Fazia muito tempo que eu falava, cara, fiz 4-0. Fiz o Inota pra ganhar uma vez. Todas as outras partidas foram baseadas em jogar de agro e meu oponente ficar assustado. Meu oponente fazia uma cage e perdia, etc. O Inota é uma carta que tem que ser muito banida. Tá? Ela é extremamente errada. Então essa daí foi assim pra não voltar nunca mais. Tá ligado? Mandou pra outra dimensão completamente o Inotinha. Não volta mais. O Inota fica no Vasco eternamente. E aí, Joviga, muito bom, mano? Como fica o meta do Pioneer hoje? Cara, eu posso falar um pouco disso, apesar de que vai ser no Apoie-se.
Quem não conhece, o apoia.se/MTG vai ser um texto de eu falando muito sobre metagame. Então lá vai ficar um pouco. Mas basicamente, hoje em dia, o formato tem um pedra, papel e tesoura na parte de cima dele, né? Com decks agros, monogreen e Rakdos mid-range. Tem o W entrando ali um pouco. Então o Rakdos ganha de agro, que ganha de monogreen, que ganha de Rakdos. Então o formato tá meio assim. Eu considero o formato muito bem equilibrado hoje em dia. Mas Inotinha sempre banida para nunca mais voltar. Coloca Tovolar Mansa no deck para o Inot para deixar 1 bilhão de lobos na mesa. É tipo isso aí mesmo. Exatamente isso daí. E aí a gente tem Iteration. Iteration é um caso muito legal. Muito legal. Por quê? Por que eu brinco que Iteration é o ban para quem é o ban de quem entendeu o formato. Qual que é o ponto? Na combinação R, a gente tem um problema muito sério com mágicas de Delve. Não tem Delve só nessas cores. Né? Tem na cor preta também. Mas a gente tem Treasury Cruise e Dig Through Time. Essas cartas dão uma consistência insana. Porque são cartas que te beneficiam se você ficar grindando o recurso com o seu oponente. E grindar recurso é o resumo do Magic hoje em dia, tá? Boa parte dos decks hoje em dia grinda recurso. E pra piorar, tem Picotador. Te ajuda a encher mais cemitério. Fora a questão de, por exemplo, Piece of Puzzle. Que também é muito importante nisso. O ponto é que, assim, essas cartas ainda podem tomar algum hate de cemitério. Tendo que, pra mim, o mesmo hate de cemitério eu achei irrelevante, porque pra você dar hate de cemitério em carta com Delve, você tem que fazer um hate proativo. E qual que é o problema disso? O seu oponente pode nunca comprar um Treasury Cruise. E você tá lá, tirando coisa do cemitério, gastando recurso nisso. E o seu oponente não se importa. Então Delve pra mim é muito bom. E Delve pra mim tinha que ser banido desse formato. Ele não tinha que existir. Nem Treasury Cruise, nem Dig Through Time. Só que alguém tinha que pagar o pato. Porque decks UR estavam diversos e muito bons. Quem pagou foi Expressive Iteration. Que nada mais é do que uma carta tão boa quanto Treasury Cruise e Dig Through Time. Só que não precisa de setup nenhum. Porque é 2 manas. Eu faço card selection. Eu gero card advantage. E eu não preciso ter coisas no cemitério. Então, assim, talvez essa carta pudesse ficar desbanida. E eu já coloquei ela aqui por causa disso. Ela pudesse ficar desbanida se as cartas com Delve fossem banidas. Talvez. Mas ela é uma carta tão errada quanto, assim. Tipo, eu desbaniria e ficaria bem de olho nela. Tá, já entrando nesse tópico, muita gente fala assim, se desbanir Delve, Rudá, você colocaria Fatland? Não. Fatland tem outras interações além de Delve. Então, pra mim, essas cartas têm que ficar eternamente banidas. Eu já falei do Slow Play. Eu já falei, pô, ela tem interação com terrenos que buscam outras coisas. Você consegue fazer cantrips melhores. Então, pô, tudo que fizesse que eu pudesse colocar pro topo era depois estourar uma FET e arrumar. Pra mim, FET é a base de N interações erradas de vários formatos. FET não tinha que existir nesse formato. Então, mesmo com Delve Spells desbanidas, pra mim apenas Iteration entraria nessa lista, tá? E Iteration, eu só desbaniria Iteration se as cartas com Delve fossem banidas. Porque senão, ela tem que ser banida pra segurar as cartas azuis. É que a Wizards bate no pé de falar, não, Delve não é um problema no formato porque não tem Fatland. Só que isso é aquela mãe que tipo, ah, não, mas é que o Júnior, ele tomou café de manhã, por isso que ele tá dando um tiro em alguém. Não, né, minha senhora? O moleque é um psicopata, precisamos falar sobre o Júnior, assim como falamos sobre o Kevin. Então não dá, né? Esse negócio não dá. Não dá, tá ligado? A carta só errada. Mas nada aqui entraria nessa questão do Unban se Delve fosse desbanido. E a gente tem Nictus. Nictus pra mim tem que ser banido. Lembrando, eu não acho que será banido agora, porque ele é carta promo, tá? De RCQ, e a Wizards quer muito que esses RCQs deem certo, o Inotinha aqui eu diga. Então, com o Nictus banido, o Monogreen perderia muita força, e aí ele poderia ter seu segundo Nictus de volta. Com certeza, fica um Nictus que depende um pouco mais de variância e tal. Pra mim essa carta pode ser desbanida. Ela com o Nictus é extremamente errado, até porque é uma maneira de graça de eu colocar uma permanente que adiciona 2 devoções na mesa, fazendo o Nictus ficar melhor ainda. Lembrando que ela em Nictus é 8 Nictus. Esse deck não precisa de 8 Nictus, então pra mim, banidaça. Então, basicamente é essa a minha tier ban list.
Então, coisas assim, tem muita coisa que eu acho que tem que ser banida e não precisa voltar em nenhum momento para esse formato, ou não acho que vai voltar, né? Caso de cartas como os Spies e o Nexus. E tem algumas coisinhas que eu acho que dá pra testar sim, mas daí tem que sentar e testar. O ambiente mudou muito da época dessas cartas, além desses dois tópicos aqui que eu acho que o Doom Wake acertou demais e que pra mim valem sim a discussão. É banir Cruise e voltar Expressive me parece ok. E banir Nictus e voltar Leyline me parece também ok. Então a gente vai mais ou menos com esta linha pro nosso piruneiro, né? Lembrando, a gente pode muito bem colocar coisas que eu acho que tinham que ser banidas. Pra mim, Nictus tem que ser banido, Victor Time e Cruise, pra mim também tem que ser banidos para nunca mais voltar. Pra mim, essas cartas fazem muita hora extra nesse formato.